Como era de se esperar, nenhuma grande novidade. Corinthians classificado, está na semifinal da Copa do Brasil e agora vai aguardar o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Galo. Cruzeiro já meteu 2-0. Muito provavelmente, Corinthians e Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Olha, tá se desenhando para o Corinthians. Mas primeiro, vamos falar dessa vitória sobre o Atlético Paranaense. Fala pessoal, todo mundo vivão? Bora lá falar da vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, com mais um show da torcida do Corinthians. Aliás, falando em torcida, por que daquele espaço todo liberado para a torcida do Atlético Paranaense, quase todo vazio? Obviamente eles não ocupariam aquele espaço todo, não entendi. Tudo bem, liberaram 4 mil corintianos lá na Arena da Baixada, mas era claro que ia lotar lá, e aqui não ia, eles não iam lotar aquele espaço nunca. Não entendi a liberação daquele espaço todo para a torcida dos caras, mas de qualquer maneira, um ótimo público na Neoquímica Arena, que deu um show mais uma vez, a torcida, enfim, no grito, no canto, no gogó, porque não tem instrumento, não tem bandeira, não tem faixa, não tem nada. Enfim, a torcida do Corinthians nesse reencontro depois da data FIFA encheu a Neoquímica Arena, vibrou, cantou, pulsou o estádio. O Corinthians conseguiu uma importante vitória por 2-0, uma mais importante ainda, classificação à semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians garante 9,9, praticamente 10 milhões de reais só por jogar a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians vai ter direito aí a mais 9,9 milhões de reais de premiação da CBF. Então, pensando na grana, pensando na chance de título, pensando no favoritismo, enfim, o Corinthians concluiu o que todo mundo esperava: eliminar o Atlético Paranaense, passar de fase, chegar à semifinal da Copa do Brasil e equilibrando bem o seu elenco como tem que ser. Algumas surpresas, né? Algumas coisas ali me chamaram a atenção. Por exemplo, coisas positivas. A ideia do Tchoka ao invés do Kaká. Eu gostei. Me parece que ele consolida, ele começa a perceber essa melhora do Tchoka, começa a perceber quem é o Kaká e entendo que ele coloca o Tchoka à frente do Kaká nessa disputa. O André Ramalho está com uma virose, não pode jogar só por causa da virose. Quem vai para o jogo? Vai o Kaká? Vai o Félix Torres? Não, vai o Tchoka. Achei interessante essa movimentação. Outra coisa, a mudança do esquema tático, colocar os dois laterais esquerdos, o Anrileri um pouco mais recuado, fazendo uma linha de 3 na maior parte das vezes e liberando o Bidu para ser um meia esquerda, um ponta, às vezes um extremo, tentando usar a melhor qualidade do Bidu, usando a melhor qualidade do Anrileri, que é atrás. Você libera do outro lado também o Mateuzinho, então você vai ter, já que você não tem nenhum extremo, nenhum jogador com essa característica, é o Dorival buscando alternativa. Você não tem um ponta agudo, imponente, extremo ali, chato, driblador. Não tem. O Corinthians não tem esse jogador. Bom, então por que não posso ter o Mateuzinho de um lado e o Bidu do outro, para dar essa profundidade, ocupar esse espaço e ter a abertura pelas pontas? Eu achei interessante. Traz o Anrileri para compor com Gustavo Henrique e Tchoka, 3 jogadores altos, libera Maicon e Breno Bidon com a bola para fazer a transição, Garro, Memphis e Guinegão. Interessante. E aí me chama a atenção. Primeiro, falei do Kaká, agora quero falar do Charles. Charles jogou no meio, não foi bem, saiu no intervalo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Foi para a lateral contra o Palmeiras, tenebroso, jogou muito mal. O Dorival tentou ali, né, dar uma moral na coletiva, mas assim, o Charles jogou muito mal, fez um pênalti imprudente e perdeu essa vaga. Sem o Carrillo, sem o Martínez, ele mexe no esquema tático e mantém Breno Bidon e Maicon no time. Tira o Charles, não põe o Kaká, gosto das ideias, usa os 2 laterais, Garro, Memphis e Guinegão. O Guinegão fazendo a vez do Yuri Alberto. Eu imaginava o Memphis poupado. Lembra que eu falei? O Memphis jogou os jogos lá nas eliminatórias, voltou, pegou o avião, veio, trabalhou, fez o regenerativo, estava bem, foi para o jogo. Eu colocaria como titular? Não.
certamente o Dorival tinha informações de que ele não corria nenhum risco, que ele estava bem, certamente conversou com o Memphis, não tenho a menor dúvida, mas aquilo que eu já imaginava no pré-jogo e vinha falando acabou se confirmando. Antes mesmo do intervalo, o Memphis pediu para ser substituído, sentiu a perna pesar, foi inteligente de falar, opa, tá pesando a perna, já estamos ganhando o jogo, melhor eu sair e não arriscar. Perfeito, é isso mesmo. Agora, precisava ter corrido esse risco? Eu entendo que não. O que aconteceu com o Memphis, dele sentir a perna antes do intervalo, me parece uma obviedade. Repito, claro que a comissão técnica consultou exames, conversou com o jogador, não tem a menor dúvida. Mas tinha essa necessidade? Acho que não tinha essa necessidade. Atlético Paranaense, Corinthians, Neoquímica Arena, Corinthians com a vantagem de um gol, para que arriscar? Não valia o risco, na minha opinião, e que sorte, que bom para o Corinthians que não deu em nada. O Memphis, ao sentir a perna pesar, já pediu para ser substituído. Quem deu essa informação de que ele sentiu a perna pesar foi o André Hernan, meu amigo, que estava na beira do campo pelo jogo pela Amazon Prime. Eu estava aqui acompanhando ele ali, pegou a informação com o pessoal no banco de reservas, trouxe, eu estou repassando aqui para vocês. Tá? Então, ainda temos no segundo tempo o retorno do Yuri Alberto, o Vitinho entra no lugar do Memphis, acho que essa tinha que ser a substituição mesmo, o retorno do Yuri Alberto lá no segundo tempo, entrou, se movimentou, claramente meio afobado ainda, ofegante, depois do jogo ele até falou sobre isso é ritmo. Voltar a treinar uma coisa, voltar a jogar outra, isso é ritmo. Achei importante ele pelo menos ter voltado a entrar em campo, a correr, a sentir a partida, ovacionado pela torcida. Impressionante a recuperação do Yuri Alberto sobre essa hernia inguinal. E o Corinthians chega para o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense muito mais inteiro, porque você vai ter o Garro, você vai ter o Memphis, você vai ter o Yuri Alberto e vai ter o Guinegão, que de novo meteu gol, mais um gol do Guinegão e também um passe para gol, 2 gols hoje. Um com passe do Guinegão e um com gol do Guinegão. Ele continua se destacando. E aí tem uma questão que eu quero levantar aqui. Eu tenho falado aqui faz um tempo, quem está me acompanhando sabe. A gente fala muito do trio Gin, né? O Garro, o Memphis e o Yuri. Mas, cara, será que isso não pode virar um quarteto? Será que não vale a pena tirar alguém do meio de campo e fazer ali um Garro, Memphis, Yuri e Guinegão? Com o Yuri Guinegão se movimentando pra caramba, estilo Tevez e Nilmar, com o Memphis um passinho atrás, quase como um meia e um terceiro atacante chegando, aparecendo dentro da área. É claro que Guinegão e Yuri Alberto vão abrir em vários momentos, porque eles já fazem isso naturalmente, eles saem da área naturalmente e tem presença de área, os dois fazem isso, dá tranquilamente para jogar com os dois, mais ou menos como o Vitor Roque e Flávio Lopes fazem no Palmeiras. E tantas outras duplas já fizeram no Corinthians. Roger Guedes e Yuri Alberto. Enfim, Guinegão e Yuri Alberto. Acho que pode dar jogo. Memphis vindo de trás, Garra armando esse jogo. Olha, eu acho interessante. Acho que é de se estudar. Porque, tirar o Guinegão na fase que ele tá também do time não dá. Assim como não dá para deixar o Yuri no banco e o Memphis no banco e o Garra no banco. Então, bora lá, Dorival. Bora dar um jeito de colocar os 4 para jogar. Acho que é hora de testar, acho que é hora de movimentar, acho que é hora de fazer esse experimento para tentar os 4. O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Para o jogo contra o Fluminense, eu falei desses jogadores todos, mas em compensação, o Breno Bidon vai cumprir suspensão. O Breno Bidon cumpre suspensão contra o Fluminense, está fora. O Martínez deve voltar, deve jogar. O Carrilho, claro, continua de fora. Estou achando que Ranieri talvez volte contra o Fluminense, há uma possibilidade do Ranieri voltar contra o Fluminense, então ele pode ser que tenha o Ranieri, deve ter o Martínez, não vai ter o Breno Bidon, mas vai ter de volta o Yuri Alberto também por outro lado. Então assim, vamos ver se o André Ramalho vai se recuperar da virose, enfim, jogo para o final de semana. Para o jogo aqui que aconteceu com o Atlético Paranaense, importante destacar que ele fez essa mudança toda no sistema e aparentemente não funcionou, mas não funcionou porque o Atlético Paranaense se fechou inteiro, tentou sair nos contra-ataques, conseguiu sair nos contra-ataques
assustou até o Corinthians nesses contra-ataques, e o Corinthians ficou muito infértil, né? Tinha a bola, dominava, ia, mas para mim muito por causa dos erros individuais, muito erro de passe, muito passe forçado, muito passe precipitado, isso fazia a bola ir, voltar, e o Corinthians muitas vezes se expor e ofereceu o contra-ataque para o Atlético Paranaense, que estava armado para jogar desta maneira. Então não foi um grande primeiro tempo do Corinthians, mas que o Corinthians consegue uma vantagem num lance importante. Antes, toma o gol numa bobeada do Maicon, para mim arriscou demais, bobeada, perderam a bola, sai o gol do outro lado, porque dão um espaço demais para o Atlético Paranaense chegar. O Viveiros, né, o jogador do Atlético Paranaense, ele chega, carrega, limpa, joga para a área e ninguém encosta, todo mundo atrasado, numa distância muito grande, sem nem tirar o bate. Então deram muito espaço para ele ali. O Corinthians falhou naquele lance, sorte do Corinthians que teve falta no lance, e teve. Aliás, o Atlético Paranaense marcou 3 gols nessas quartas de final, né? 1 lá e 2 na Neoquímica Arena, os 3 anulados, e no meu entendimento, os 3 bem anulados. E ainda perdeu um pênalti. Então, são 4 lances capitais para o Atlético Paranaense, né, nessa quarta de final com o Corinthians, mas dos quais eles não têm do que reclamar. Aliás, muito pelo contrário, porque o gol que ele marca no primeiro tempo é bem anulado porque houve falta. Apesar de eu achar que o juiz demorou demais, de novo, foi inseguro pro lance, demora para ir pro VAR. Quando foi pro VAR, mostraram para ele, para mim, não a melhor imagem. Ele olha a imagem de trás e ele vê um empurrão num tranco nas costas. Mas houve falta no chão, houve um toque na perna do Maicon. E nem mostraram para ele isso, eu achei isso arriscado. E aí sai o gol do Corinthians. O gol do Corinthians sai de uma estratégia, segundo o Guinegão, trabalhada em treinamento, pressão, marcação alta, o Corinthians toma a bola lá em cima. E aí, meu amigo, o Guinegão sabe jogar, o menino sabe jogar, porque ele toma a bola, ele recebe, ele ganha no corpo, ele dá uma finta linda, deixa o adversário sem pai nem mãe e serve o Garro, que limpa o goleiro e toca, dá uma sorte danada, o jogador do Atlético Paranaense se perde na passada e a bola entra. Um golaço. Uma jogada muito interessante do Guinegão, de quem sabe jogar, não é só sabe fazer gol, não é só trombador, não. Sabe jogar o Guinegão. O menino é bom. E aí o Corinthians marca sai já em vantagem para o segundo tempo, o Vitinho já está no lugar do Memphis, e no segundo tempo o Corinthians praticamente cozinha o jogo. O gol lá impedido do Atlético Paranaense, não tem o que reclamar, estava impedido mesmo. Antes disso o Corinthians marcou mais um gol com o Guinegão na raça, caindo no chão, levantando o Garro, trombando, ele vindo. Cara, o Guinegão é loucura, porque o menino é bom centroavante, é goleador, é brigador, mas sabe jogar também. Interessantíssimo esse menino, interessantíssimo, cara. É para trabalhar e olhar com cuidado, porque o menino olha, ele tem muitas características interessantes. Ele sabe jogar, ele é bom, ele é goleador, mas ele também é trombador, ele se joga, ele cai, ele é barato. É até legal assistir o Guinegão jogar. E aí depois lá o lance do pênalti. O lance do pênalti para mim é um erro do árbitro por 2 motivos. Primeiro que para mim está fora da área, mas ele dar o pênalti eu nem julgo, porque é difícil. As câmeras, as imagens que nós vimos, não dá para ter certeza, convicção absoluta de que estava fora da área. Eu acredito que estava fora da área porque o corpo e os pés do Mateuzinho estão muito longe da linha. Me parece que a distância que a gente tem do pé para o braço aqui, com o braço igual ele estava para baixo, eu acho que daquela distância ele não estaria dentro da área. O braço dele não estaria dentro da área com o pé dele tão longe da área. Esse espaço de corpo para mim não estaria dentro da área. A imagem não é conclusiva. Então, se o árbitro entender que ali estava em cima da linha, eu acho que não dá para condenar o árbitro. Para mim estava fora da área, mas acho que não dá para condenar o árbitro. É difícil o lance, nenhuma imagem deu a conclusão de fato, né? Mas para mim fora da área pelo o corpo e o pé dele e a distância para a linha, para mim está muito longe. Então, para mim, não foi pênalti. Mas o principal, não é bola na mão esse lance? Cara, de novo, o árbitro tem que analisar. O braço dele está aberto? Não. O braço dele está acima da linha do ombro? Não. Houve um movimento antinatural? Não. Não houve. Ele está vindo correndo, o braço está para baixo, o braço dele vem para trás, vem em direção às costas e bate no braço. O braço está para baixo
em direção às costas. Então assim, ele está correndo, ele está no lance, ele está chegando na jogada com o braço para baixo, grudado no corpo, ele abre um pouquinho para trás aqui. Então assim, não tem ampliação de espaço, não tem movimento antinatural, não tem imprudência, ele não correu risco, o braço está colado no corpo. Cara, o que justifica a marcação desse pênalti? Porque a regra fala de tudo isso. A regra não fala bateu na mão é pênalti. Então se ele não preenche nenhum desses requisitos, por que marcar o pênalti? Só porque bateu na mão? Para mim é um equívoco. Um lance completamente involuntário, com o braço colado no corpo para baixo. Um pouco para trás, por causa da movimentação, ele está correndo, normal, mas ele chega com o braço colado no corpo para baixo. Sem movimento antinatural, sem ampliação de espaço, sem abrir o braço. Cara, o cara chutou no braço dele. E para mim estava fora da área. Mas o lance fora da área ou dentro da área eu acho que é difícil. Agora o julgamento de que aquela mão é mão de pênalti, mas eu já vi darem. Sim, nem por isso está certo. Também já vi darem. Mas tá certo só porque deram? E se deram um pênalti desse, tá errado também. Então, para mim, um equívoco a marcação desse pênalti. E no segundo tempo o Corinthians cozinha o jogo, né? Cozinha o jogo, tudo mais. Gostei da entrada do Vitinho, acho que ele entrou bem. O Yuri Alberto, acho que entrou bem na movimentação. Um pouco de falta ali de ar e tal. O Guinegão, para mim, o melhor jogador em campo. O Garro, que bom que o Garro marcou um gol. O Garro não marcava gol aí, acho que há 7 meses que ele não marcava um gol, então é importante para ele readquirir a confiança, tá jogando aí um pouco no sacrifício, teve esse tempo de pausa aí para tratar bem o cuidado do joelho, dar um descanso pro joelho. O Mateuzinho fez uma partida discreta, o Bidu não foi bem, tentou ali nessa posição nova se mexer e tal, não foi bem. Bidon muito bem no jogo, chamando, levantando o braço, pedindo bola, organizando. Gostei do Breno Bidon, gostei do Maicon. Cara, como o Maicon tá jogando? O Maicon tá jogando no Corinthians. Olha, depois de muito tempo ele tá jogando no Corinthians com o Dorival agora, o que ele não jogou nos últimos tempos todos aí, apesar da bobeada ali no primeiro gol, no gol anulado, né? Gustavo Henrique, acho que tranquilo, seguro, ganhando muita bola no alto. O Choca também tranquilo, um passe outro errado ali atrás, tal, correu um risco, mas também nada demais. Hugo Souza pegou o pênalti, mais uma vez, que estrela tem o Hugo Souza, bateu mal pra caramba, jogador do Atlético Paranaense ali, chutou meio que de qualquer jeito, peito de pé, baixo. Hugo Souza foi lá e defendeu a bola, mais um pênalti para conta dele, manteve o resultado e o placar bem tranquilos ali, sem tomar gol. Importante o Hugo Souza também. Agora o Anrilério eu não gostei, o Anrilério para mim é o ponto negativo, mal atrás, mal na frente, vacilando 2 ou 3 vezes atrás, gerando lance de perigo para o Atlético Paranaense, era sempre em cima dele as jogadas mais perigosas. Não gostei do Anrilério. Para mim o ponto negativo, o pior jogador em campo do Corinthians no jogo foi o Anrilério. E o Atlético Paranaense, eu entendo que dentro das circunstâncias, olhando para a Série B como prioridade, tentando chegar ao acesso, se aproximando do G6 ali, até poupando alguns jogadores que entraram no segundo tempo, já tinha tomado 1-0 lá em casa, se segurou, se defendeu bem no primeiro tempo, assustou o Corinthians, chegou a um gol bem anulado, mas chegou a um gol, incomodou, jogou melhor, assim, a estratégia deu mais certo que a estratégia do Corinthians. No segundo tempo também exigiu, chutou no gol, não desistiu do jogo em nenhum momento, não abandonou, não largou. Achei interessante, ainda teve o pênalti, perdeu o pênalti, mais um gol, o gol estava impedido, enfim. Acho que o Atlético, dentro das circunstâncias e do que já era se imaginar o que aconteceria, até que cumpriu um bom papel, sabe? Jogou sério, não jogou a toalha cedo, manteve a seriedade do jogo. Então acho que o Atlético Paranaense também cumpriu o seu papel. Continua sem ganhar do Corinthians há 15 anos aqui em São Paulo. Continua um freguesaço do Corinthians, tanto em São Paulo quanto em Curitiba, eliminado, como tinha que ser, e o Corinthians então dessa maneira cumpriu o seu favoritismo, apesar do Atlético ter feito ali 2 jogos, enfim, honestos contra o Corinthians, para um time que está priorizando a Série B. Então é isso, gente. O Corinthians vai para a semifinal, pega provavelmente o Cruzeiro. Vamos ver se vai ser Cruzeiro ou Galo. Acho difícil que seja o Galo, deve ser o Cruzeiro, e aí é parada dura, difícil. O Cruzeiro tem melhor time, melhor elenco, vive uma grande fase, um bom técnico. Olha, cara, seria um reencontro com o Cássio, já pensou indo para os pênaltis? Isso, Deus me livre, cara. O Hugo contra o Cássio nos pênaltis, o Cássio contra o Corinthians. Olha que cenário que nós poderemos ter aí. Mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer.
Do outro lado, o Fluminense eliminou o Bahia, vai esperar o vencedor de Botafogo e Vasco, que empatariam 1-1 em São Januário, agora se pegam lá no Engenhão. Eu acho que vai dar Botafogo, e aí fica Fluminense e Botafogo na semifinal. Aqui eu acho que vai dar Cruzeiro, deve dar Corinthians e Cruzeiro. E aí, meu amigo, eu acho que a semifinal nesse caso pode ser mais difícil do que a final. O que você acha sobre isso? Eu acho que se ficar assim, a semifinal vai ser mais difícil do que a final. Vamos aguardar. Diz aqui nos comentários o que você acha, deixa o like. Vamos que vamos. Nessa quinta-feira, 9 horas da noite, tem live. Tem a primeira live aqui na Salazar TV e o quadro é o Fala Tu. O Fala Tu, o Tu que é meu, daqui de Santos, da Baixada, aqui a gente fala muito Tu mesmo, e por isso o nome do quadro. E qual que é a minha intenção? Como eu falo, eu tenho o meu Instagram, tem a Gazeta, tem os vídeos que eu gravo, eu tento na medida do possível responder algumas mensagens, a correria é grande. O que eu quero? Eu quero promover interação, eu quero trocar ideia com vocês, eu quero responder questionamento, eu quero, enfim, trocar essa ideia, dar essa liberdade para vocês, claro, com educação, né? Aqueles que chegarem lá para xingar e tal, não vão nem aparecer na tela. Mas, vamos ter superchat, vamos ter canal de membros e vamos trocar ideia, vamos fazer uma sessão ali de pergunta e resposta, vamos trocar ideia, vamos responder questionamentos, vamos esclarecer situações, vamos trazer informações, claro, sempre buscando informações importantes, exclusivas. E é isso. E muito em breve começar fazendo entrevistas ao vivo aqui no canal, que eu acho que vocês vão gostar, alguns dos personagens importantes. Até isso eu quero ouvir de vocês, quem que vocês querem ouvir nesse momento. Então, convido todo mundo, vai ser um prazer recebê-los aqui na Salazar TV. Participem, a participação de vocês é fundamental. 9 horas da noite dessa quinta-feira, a primeira live da Salazar TV. Valeu? Deixe seu like aqui, coloca nos comentários o que você achou dessa partida. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Para mim não foi um grande jogo, mas um jogo honesto. O Corinthians cumpriu o que se imaginava, está na semifinal da Copa do Brasil. E sei não, hein? Para mim dá para pingar aí um caneco aí. Já pensou? 2 títulos no ano. Uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, dentro das circunstâncias, com impeachment, caso de polícia e tudo mais. Tá muito bom, né? Então vamos que vamos, gente. Se cuidem e aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.